Olá a todos, hoje vamos fazer o nosso segundo episódio. Onde é que está a câmara? Está aqui. Demorámos muito tempo porque andámos doentinhos. Quer dizer, o António andou doente, Tive doentinho, já esteve doentinho, tive com problemas de saúde, mas está tudo bem, não se preocupem. já se curou do cancro. Ah, por isso agora vamos começar este novo episódio e o António é que vai apresentar. António, é sobre o quê? Não sabes o que é ainda? Não, mas diz, não é? Realmente é que vamos falar de Nicolas Tesla. Diz. Ok. O que é que tu sabes sobre o Nicolas Pá, Tesla? olha, por acaso sei que é uma cena a ver com a eletricidade, pá, dentro do possível. Ok. Vi o filme aquele de. Como é que se chama aquele filme? Pá, tu também viste? Yeah, Prestige. do Prestige e ele aparecia. Ok. Sei que ele é. Vamos fazer referência a Sei ele. que ele é sérvio. Sérvio, certo? Pá, Que era um yeah. bocado É maluco. sério, E que mas eu vi uma cena. Ok, isto aqui é capaz de ser mentira. Não sei se tu sabes. Mas que ele tinha. tem a ver com Yeah, pombas? yeah, yeah, que ele tinha tipo quase uma É relação isso. com pombas, não sei, uma coisa. Yeah. Ok, Também vou falar disso ok. mais para o fim. Pá, o fim da sua vida é muito trágico. Um grande cientista que afinal teve um final muito triste. Então, Pá, dá-lhe. teve má sorte. Pá, o gajo era o típico cientista excêntrico, estudava bem e tal, estava sempre a fazer coisas, mas não lhe correu muito É bem. quase aqueles tipos, Pronto, o gajo, quase aqueles tipos de autismo que é tipo, pá, és bué da bom numa cena, és yeah, genial, mas tipo, yeah, sobretudo, sim, pá, aí, relações sociais e coisas assim, esse tipo de coisas já és mais perto de capacidades nessa vertente. Está bem, explica lá. yeah. O gajo tinha tipo coisas da sua. Era bem peculiar o gajo tipo, uma coisa característica que supostamente é verdade, tipo, não há muito para comprovar isso, mas toda a gente diz que o gajo, tipo, todas as coisas que fazia, tinha de fazer em múltiplos de 3. Tipo, por colheradas, tinha de fazer tipo ou 3, ou 6, ou 9, ou 12, assim. Dar passos também. Pá, isso pronto, isso podem ser lendas só, mas Quando, pronto, diz sempre eu quando disso. era puto, O gajo também. uma cena parecida. Eu, se tipo, O que é o quê? quando era miúdo, fazia uma coisa parecida, que era tipo, se eu fazia assim, tipo, na mão, arranhava a mão, quando era pequeno, depois parei de fazer, eu arranhava a outra mão também. Não sei porquê, tipo, fazia tal, mas depois dizia, não, agora também vou arranhar esta. Fica equilibrado. Pronto, sim, continua. Também tinhas uma característica para ser cientista. Mas, pois ele também fazia. Também uma das coisas, uma característica da sua vida é que ele tipo, foi virgem durante a sua vida. O gajo nunca tocava nas mulheres. Dizia que as mulheres eram uma perda de tempo. Inês Pombas. Era uma coisa bastante interessante. Relatable, não é? Sim, sim, relatable. Também E acho que não pronto. perco tempo. É por causa disso, não posso, não quero. E depois isso da pomba também. Também é uma coisa muito peculiar. Mas isso já vamos falar no final. Pá, ele era sério assim. Mas ele nasceu na Croácia em 1856. Pá, numa cidade da Croácia. Não me estou a lembrar agora qual é, mas também não é muito importante. Tipo, os seus pais era. Um deles era padre e outra, a mãe dele, tipo, não fazia nada, mas era bem engenhosa. Tipo, tirou o Tesla tirou o engenho da sua mãe, supostamente, pelo menos é o que se diz. Depois tinha um irmão, que era mais ou menos o favorito da família, até que um dia, andar de cavalo, caiu e morreu. Teve uma morte muito E ele heroica, ficou todo contente. mas literalmente foi isso. Não ficou todo contente, ficou tipo, os seus pais ficaram bem abalados e, e ele tipo tipo, sentiu que tinha de compensar essa perda, mas foi bem complicado e tal. E pronto, ficou marcado para sempre. E pronto, é isso. Ele nasceu, tipo, isso é uma coisa que também dizem, nasceu numa tormenta, numa tempestade de relâmpagos
E pronto. Mas isso não sei se é lenda por ele ter a ver com a eletricidade e tal. Sim. Agora, e depois o quê? Pois, mas Tem depois um disso, martelo, eles foi e mudam-se. levantou este Ele martelo viveu e no. começaram a sair trovões e referência ao Thor, mas Yeah, exagerado. é tipo isso. Mas ele, dizem. Eles viviam antes no, numa aldeia quase, e depois quando são irmão móvel eles vão para a cidade onde, onde ele tipo, começa a demonstrar a sua obsessão por ler e por coisas assim nas bibliotecas dele. De lá ele começava a ler bué. Durante a noite também estava sempre a ler. Tipo, os seus pais até lhe chegaram a tirar, a tirar os livros e tal e de apagar a luz durante a noite. E mesmo assim o gajo já demonstrava a sua criatividade desde criança. Ele tipo tiravam-lhe as velas e tudo para ele não poder ler à noite. E ele próprio criou uma vela para a noite, sem os pais saberem começar a ler. Eu, a mim, E pronto. não me tiravam os livros para não ler. Nunca me aconteceu, por acaso. Se calhar A mim tiravam para a cara, mas os livros, mas não deu. não acontecia também, não lia. Pronto, e depois ele chega à idade, chega à idade para ir estudar e vai para Karlovac estudar, seguir os passos do seu pai para ser padre. Pá, contra a sua vontade, porque realmente o que ele queria era alguma coisa relacionada com ciências, física e isso, gostava muito. E depois do ano de estar ali a estudar, ia voltar para a cidade. Tipo, antes de ele voltar para lá, recebeu uma nota do seu pai a dizer para não ir, mas ele não percebeu, tipo, era um bocado. Não percebeu bem, era um bocado confusa. Ou seja, ele E ele foi na recebeu, mesma. ele estava a ir para onde? Estava a ir para a cidade para estudar. Ele, tipo, ele estava em Karlovac a estudar para ser padre. E quando acabou o ano, ele tinha de voltar para casa de férias, não é? Mas antes disso, o seu pai, tipo, não me lembro se foi no dia em que ele ia voltar ou assim, recebeu uma nota do seu pai a dizer para não ir, mas ele achou isso, tipo, é Para confuso, ele não não sei, ir, para ele não estar para casa, não teve em nas conta. férias, basicamente. Yeah, yeah. Pá, sim, ele não percebeu, não percebeu porquê e simplesmente cagou. E foi lá. E depois, basicamente, o que acontecia é que estava uma epidemia de cólera na cidade, em Gospic. E então, depois ele apanhou cólera e teve 9 meses duros a sofrer com cólera, tipo, quase não, à morte. Entre a O vida e seu a morte. pai, com medo de. O quê? O quê? E assim, entre a vida e a morte. Mas o seu pai, tipo, já estava a ver o seu segundo filho morrer. E sei lá, como incentivo para a vida dele, para ele continuar a viver, motivar-lhe, disse-lhe que se conseguisse subpassar desta, podia ir estudar o que ele quisesse, eh, eh, a física Mas e o que ele quisesse. o pai era padre, o Pois, pai era padre e tinha filhos. pois realmente, Aquele, agora que estou a ver, pá, era. se calhar, Supostamente não sim. sei se os ortodoxos podem ter. Bem, devia de ser um pastor tipo de alguma. Yeah, por acaso nem pensei nisso, mas o gajo, ele era padre. Se calhar antigamente, não, Hum, antigamente eram ainda mais hardcore com não isso. se podia, mas sendo que na Sérvia e assim eles são ortodoxos, não são, não sei se os ortodoxos podem, ou então se calhar era só um pastor. Mas pronto, sim, irrelevante. Yeah, não sei. Pá, ele era, supostamente era padre que eu li, mas se calhar pode ser alguma coisa só relacionada com a igreja. Então pronto, e depois disso ele consegue se recuperar e como prometido ele vai estudar física a uma cidade que é Graz. Pronto, vai lá sacar o curso de física. Estudar, ele fica tá ali todo contente, tem lá grandes notas, tem 20 em todas as disciplinas, literalmente, no primeiro ano, a estudar bué, a estudar bué. E depois uma coisa que marcante dessa faculdade é que ele tinha lá um professor que fazia experimentos que tipo o Tesla gostava bué do professor e incentivava bué a estudar e a fazer ideias. E um dia que o professor tipo estava a mostrar o que naquela época se usava, que eram os motores de corrente contínua. Estava a mostrar como é que funciona. E o Tesla, tipo, ao ver aquilo, tipo, viu que estavam ali umas escovas no motor. Pronto, escovas, também não percebo muito disso, mas estava ali umas escovinhas ali a criar bué faíscas.
E ele dizia que isso perdia boa eficiência do motor e que deveria-se tirar isso e que se devia fazer uma forma sem essas escovas. O professor disse que tipo, era impossível e tal, mas ele no futuro ia provar o contrário. Pronto, já vamos falar disso. Mas depois, pronto, depois do primeiro ano com altas notas e com tudo bem bom, volta para casa, estava à espera que os seus pais estivessem todos orgulhosos e tal. Chegam lá e ficam, e os pais dizem tipo, ok, muito bem. Estavam mais preocupados pelo tipo, o estudo que ele estava a ter, que era insano, tipo, estava a estudar todos os dias, todas as noites, não sei se todas as noites, mas estava a estudar imenso. Eles estavam mais preocupados com a saúde do filho do que com o curso em si. Normal. E depois, pronto, acontece. Não me motivou. Pá, eu gostava que fossem assim os meus pais, mas pá. A mim também não se preocupa muito. hum, Preocupavam-se, mas é pelo contrário. E depois disso, ele voltou para a faculdade, mas já estava desmotivado. Teve 2 anos ou 3 que não estava a fazer nada, estava desmotivado, não fazia nada. E depois até que ele decide mesmo desistir da faculdade e vai para uma cidade Harry vai lá jogar às cartas e apostar e basicamente teve problemas de ludopatia por estar ali a apostar todo o seu dinheiro e acabou vagabundo. Esta história lembra-me de alguém. Pá. Não sei de quem. Tra- Quem? Já sei quem é que estás a falar. Traz-me-se à memória. Ok. Sim, ok. Mas isso foi um problema que ele teve durante a sua vida sempre. Acho a ludopatia. Tipo, nessa fase da sua vida, a vida do Tesla tem bué altos e baixos. Tipo, de subir e depois descer, depois nada subir bué. Depois aquele desceu bué do nada. E depois de estar ali uns tempos, um amigo do pai, não, aliás, um colega de quarto do Tesla, encontra-o ali, vagabundo, e tipo manda-o. Fala com o pai do Tesla para ir buscá-lo a Maribor. O Tesla rejeita completamente, diz que não, que quer estar ali. Depois, pronto, voltaram. Maribor O pai voltou era para onde? Maribor, se mal me lembro, se bem me lembro, era. Epá, é que eu sabia onde é que era, agora é que já não me estou a lembrar. Era outro. Eslovénia já. Acho que era a Eslovénia. Salvo erro, é a Eslovénia. Mas depois, pronto, podem pesquisar vocês. Também não acho muito. Se estiver enganado por isto, não é um problema. E depois, pronto, ele recusa sair para casa. E pronto, ele quase continua ali a viver em Haribor, mas depois até que é mesmo tipo expulso da cidade por ser vagabundo. E depois aí volta para casa. Depois o seu pai, ao ver o estado do filho, está vagabundo, volta de casa, morre. E pronto, o Tesla aí, de que o pai morre, Aí morre, tipo, a raiz. mas morre assim, porque dando de tristeza. Não sei bem, mas acho que sim. Tipo, não sei se foi 100% isso, mas uma parte foi isso. O gajo ficou menos devastado pelo seu filho, acho que foi depressão mesmo. E, Ok. não sei. E pronto, o Tesla ao ver isso, vê que se calhar a ludopatia não era tão boa. E então decide, decide começar de novo, voltar a esforçar-se na faculdade. E então vai à faculdade, continua a ir, pronto, tem as notas ok, deixa a ludopatia, como já disse, mas depois volta a ter outra doença, que também fica hum, perto da morte. Não sei se fica perto da morte, O que é que ele mas teve? pronto, passa mal. Hum, uma doença, cujo nome não sei. Não sei, deve ter ser uma doença que não. Que agora tipo seriam curáveis, mas antigamente eram mais chatas. Se calhar tive uma gripe, não me lembro. Mas não foi nenhuma epidemia nem nada disso. Ok. E acho que ele estava em Budapeste, que ele depois ele está a passear num parque em Budapeste. Ele tinha estas coisas, tipo, que ele a passear no parque em Budapeste, do nada tipo iluminou-se e viu como é que poderia resolver aquele motor de corrente contínua e tirar
as escovas e fazer com que fosse mais eficiente. O gajo tinha isso, o gajo tinha bué, tipo, ele sonhou tipo também, ainda não falei, mas vai-se falar no futuro, que, que ia aproveitar a água das cataratas do Niagara para criar energia. Foi um sonho que ele teve de criança, não sei se foi de criança ou de 18 anos, não sei. Mas pronto, foi uma coisa que depois vai se comprovar, já vai se realizar, já vão ver. Ele ilumina-se e vê, e depois não podia exercer essa ideia ainda, porque não tinha meios, não tinha, não tinha máquinas nem nada. Portanto, ele guarda essa ideia. Ele começa outra vez a estudar bem e tal. Começa a ter sido em conta pelas pessoas, a ter-se em conta pelas pessoas. Ser E tido em conta. é isso. Ora. E depois até que o Edison, o Thomas Alva Edison, convida-lhe para Paris para uma filial dele. Aliás, não lhe convida, aqui ainda não lhe convida. Ele vai para uma filial de Thomas Edison trabalhar. E depois ele tem bons resultados e tal. E depois mandou-lhe também ir mais tarde ir para Estrasburgo, para uma estação de comboio, onde ele também é parte da filial do Edison, ainda dentro dessa empresa, onde ele está na estação de comboio e tal, e ele ali aproveita. Tinham passado já 10 anos sobre quando ele tinha tipo tido essa ideia de como resolver a corrente, como fazer mais eficiente a corrente contínua. E passado 10 anos, tendo a ideia só na cabeça, que ele tinha essas coisas, ele via com imagens, ele tinha uma capacidade de criar engenhos tipo na cabeça. E Isso aí depois eu passá-lo. vi uma cena de um gajo que tinha feito, tinha Diz, esse, diz. pá, tinha esse eh, problema. Pronto, tinha essa capacidade, mas depois obviamente tinha problemas, mas que conseguiu, tipo, viu Nova Iorque de um helicóptero, estás a ver? E depois reproduziu, pintou exatamente igual, Sim, tipo, os sim. prédios, tudo, uma cena maluca. Pá, há pessoas que seguem. Depois eu tinha visto outro. Sim, sim, mas isso é mais tipo memória. Mas é memória, mas basicamente estás a retratar a imagem, é memória fotográfica. Ele a capacidade. Sim, aí compara-se tipo, com o Tesla lembrar-se durante esses 10 anos. Mas a coisa que eu estava a dizer também é que ele, tipo, um- uma coisa de engenharia complexa, tipo, uma máquina mesmo, tipo, com todas as coisas, as particularidades e tudo, ele tinha tudo na cabeça e ele só pensava e depois no segundo em que ia fazer estava tudo bem como tinha de ser. Ele tinha grande capacidade para isso. Esse gajo era um gênio. Né? Depois pronto, ele começa a ganhar relevância com essas coisas, a corrente alterna ele resolve isso e cria a corrente alterna, então. E pronto, começa-se a usar. Ele vai trabalhar com o Edison. Com o Edison e o Tesla, sabes que eles tinham um bife, né? Um com o outro. Ouviste falar ou não? Não fazia ideia. O que? Desculpa, não só viu? Não fazia ideia, não fazia ideia. Pois, eles tinham um bife. O Edison era sempre grande parvo. O Tesla, pá, achava-se superior. E, e pronto, os gajos tipo. Mas o Tesla Houve, trabalhava para ele. houve um concurso. O Tesla trabalhava para ele, mas tipo, por exemplo, uma coisa que aconteceu entre eles foi tipo, nos primeiros dias em que ele estava a trabalhar para o Tesla, para o Edison, o Yeah. Tesla, ele pediu-lhe a ele tipo, para resolver um problema com os dínamos num barco, qualquer coisa assim, que não estava a resolver. Ele disse: se me resolveres isto, dou-te 5.000 euros. E o Tesla foi Euros, lá, tipo, dólares. o gajo era ué, 5.000 dólares, desculpa. Sim. Tá, como ele é bem obsessivo com as coisas e tal, teve ali 13 horas a trabalhar sem parar. E chega ao ponto em que ele consegue arranjá-lo. Vai lá reclamar os 5.000 euros, os 5.000 dólares, desculpa.
e o Edison, com toda a cara, diz-lhe que isto não existe, que era a brincar, que ele não tinha percebido o humor americano. E a partir daí o Tesla Um ficou. chapadão na cara. Não gostou do Edison. Yeah. Por dentro era isso. Mas yeah. É que o Edison, pronto, era muito superior naquela época do que o Tesla. Portanto, mandava nele basicamente. Ok. E depois, pronto, entretanto, o Tesla inventa o motor termoelétrico, a bobina de Tesla, essas coisas. E depois houve não lembro em que ano, mas num ano o, aparece um concurso de, entre corrente alterna, que era a do Tesla, que o Tesla já estava a tentar internacionalizar isso e fazer com que fosse o meio normal, o que se usasse o comercializável, pronto, o comerciante. E basicamente a competição era a ver quem é que aproveitava melhor as cascatas do Niagara, como ele tinha sonhado, tipo, como eu disse, quando era criança, não me Ou lembro bem seja, mas a do idade ponto que de tinha. vista de utilizar para energia hidroelétrica, basicamente. Basicamente, sim. Basicamente, aproveitar a queda da água para gerar energia. E tinha-se de usar as duas opções, pronto, que só há, era a contínua e a alterna. A alterna era do Tesla e tal. Depois, nesse tempo, também houve o Edison também lhe estava a picar sempre. Por exemplo, ele tipo nessa luta, que durou uns anos, né? Para ver quem é que ganhava. Ele usou a corrente alterna do Tesla, para matar elefantes, tipo, com isso, para dizer que era perigosa e que não se podia usar. Pronto, sempre a chatear o gajo. Mas pronto, no final, a corrente alterna ganha e o Tesla recebe o reconhecimento que deve e começa-se a usar. E pronto. Ele tinha, não falei do investidor, mas ele tinha tipo outras características do gajo, é que o gajo era bué, tipo, não estava-se a cagar para o dinheiro. Ele era, pá, tinha uma personalidade um bocado filantrópica, podias dizer, mas por exemplo, ele tinha um inversor, que era os que ajudou hum, a dar relevância Investidor. ao investidor, desculpa, eu confundo às vezes espanhol com português. E hum, investidor, yeah. Um dos investidores que lhe tinha ajudado a dar relevância à corrente alterna, tinha feito um contrato de bué dinheiro, tipo, cada cavalo de potência que fosse usado pela corrente alterna, tipo, o Tesla recebia um dinheiro. Tipo, ele não estava à espera, o inversor não estava, acho que era o Westinghouse, o nome do inversor, do investidor, desculpa. E o gajo fica, tipo, obviamente que ele não estava à espera que ficasse tão reconhecido e tão usado, e então ele teria de estar a pagar imenso para o Tesla. E ele vai lá, o do Westinghouse vai ter com o Tesla e diz-lhe: pá, estou com problemas de dinheiro, não há. Esse contrato vai-me levar à falência. E o Nicolas Tesla, tipo, pá, o gajo era fixe, pá. Tipo, faz ele, tipo, rasga o contrato à frente do gajo e pronto, e salva. E como eu tinha dito, também tinha criado a bobina Tesla, né? Essa bobina Tesla é uma. É o que se usa, por exemplo, no filme The Prestige, onde ele aparece. É Yeah. porque ele não é a torre aquela que ele estava, mas sim que o principal, o que o ator é o Hugh Jackman. Tipo, vai ficar ali a pegar nas coisas elétricas e o gajo não Ah, morre. sim. O Sim. gajo fez isso. O gajo também fez, tipo, ele literalmente fez isso. Ele estava ali no. Ia a espetáculos, fingia que era mágico, ficava ali a fazer, porque ele tinha. A bobina de Tesla, uma das características é que tinha boa voltagem, mas não tinha bué pouco amperagem. Tipo, tinha bué poucos ampérios. Ou seja, tipo, podia passar pelo corpo humano sem magoar. E pronto, foi uma coisa. Depois prontos. E depois, no final, foi a última coisa que passou na vida dele foi antes que foi um projeto
correu mal, mas que podia correr muito bem, mas que foi o final do Tesla, foi ele queria, a ideia dele, o sonho dele também, desde criança, não sei se é de criança ou quando ele começou a ser, era que fosse possível a transmissão de eletricidade por todo o mundo, tipo que houvesse eletricidade para todo o mundo, literalmente. Que desde, por exemplo, Nova York, pudesses mandar eletricidade para, sei lá, Mas para, uma pergunta aqui de para a alguém, buja. pronto, uma Ok, pergunta de alguém ignorante no tema, mas isso agora mesmo meio que é possível ou não? yeah, Ok. Portanto, já vamos houve falar. outra pessoa. Ok. Yeah, ele tinha esse sonho, né? Hum. Só que, só que a ideia dele, como a ideia dele era pela Terra, tipo, passar esses impulsos elétricos pela Terra. Coisa que agora vê-se que é muito, não sei se é impossível ou não, mas é difícil. Porque ele não fez pelo ar porque dizia que por causa por causa como a Terra era plana, era como a Terra é redonda, E o tipo Globo diz os outra coisa. yeah, como a Terra é redonda, tipo, ao estares a mandar desde aqui, tipo, os raios iam assim, né? E tipo, não davam a curva, né? Pronto, Ah, isso sim. foi um erro que mais tarde ia-se ver que era mentira. Não faz sentido, porque se tu fazes por cabo, tipo, o cabo também vai ter essa curvatura, ou não? Se Não, mas não é tu... por cabo, a cena é que não. Cabo ainda não havia infraestruturas para isso. Tipo, acho que ainda Ah, não ok. existia. Ele queria era Então ele. wireless, por assim dizer. Ah, ok. Ok. Mas pronto, o gajo estava a tentar, investiu bem, ele até criou a famosa Torre Tesla, uma torre tipo de 60 metros. Ele nessa fase tipo, também ficou Esse com bem é do Clash of Clans. yeah, essa coisa. Mas ele teve bem investidores e tudo, e nessa época, como ele já tinha ganhado reconhecimento por ter criado a corrente alterna, o gajo já, toda a gente confiava nele, ganhou bem investidores e tal, e, e tipo, ficou sozinho num terreno, tipo, bué sozinho, tipo, focado em tudo isso. Mas isso Um, era o que aparecia no filme, yeah, no da yeah, yeah. Prestige, E não sim, e era? sim, e sim, e sim. E Ele sim. estava ali no meio do nada, que eles tinham que ir ter com ele, aquilo era quase no meio tipo, de uma montanha. Yeah, yeah. E Não, nem pá, eu eles até memorizei. mostram a torre. Yeah, yeah, eu memorizei o sítio, mas não me estou a lembrar. Pronto, a ideia dele era estabelecer tipo 6 dessas torres tipo, no meio de. Pronto, expandidas no globo e depois pudesse transmitir tipo de cada em cada, mas através da Terra. Coisa que é difícil, ou pelo menos não é mais eficiente. Não sei se até é impossível, mas acho que não, acho que dá. Mas pronto, e depois há um projeto, um concurso que fazem que é fazer, tentar transmitir uma, um impulso elétrico, pronto, ou uma mensagem, não sei se era uma mensagem, um impulso elétrico, basicamente que desde Estados Unidos até Paris mandar uma mensagem a um impulso elétrico. Acho que era um impulso elétrico. Então pronto, isso aí ele ganhou vontade de. Queria que fosse aí que ele se exibisse a sua ideia. E pronto, o gajo estava a tentar com isso, pela Terra. E depois apareceu um gajo, o Marconi, um italiano, um amigo teu, que pronto, não foi pelo caminho errado. Foi basicamente, experimentou pelo ar e ao fim de uns tempos. Esse não é o do telefone. É, pois, deve ser. Esse foi o Não, inventor. Sei que um italiano é que inventou o telefone. Agora, pode ser. Então foi por causa disso. não Literalmente faço então era ideia. isso. É que não sei se. É que yeah, é uma onda, não é eletricidade o que ele está a passar. Não sei bem o que é, mas pronto, ele tinha de passar qualquer coisa, se era um impulso eletromagnético ou o que fosse, sei lá. E, e pronto, e o gajo conseguiu Yeah, pelo ar. pronto, confirmo que foi o inventor do telefone. Ok, pronto, esse gajo. Pronto, foi basicamente Não. aí. Afinal, não. Foi um dos, mas não foi o principal Pá, responsável. yeah, Bem, é começou. que esse fenómeno de conseguir passar de Estados Unidos para Paris em parte o que é preciso para fazer para ter comunicação com o telemóvel.
Depois outro italiano ainda, em colaboração, acabou esse trabalho, mas sim, ok. Prontos. E pronto, conseguiu, porque ele fez pelo ar. Porque uma coisa que o Tesla não sabia, pronto, é que a atmosfera, ao ter hum, uma parte da atmosfera, é a ionosfera, que faz com que esses impulsos tipo rebotem. Então o Marconi teve fácil, era só mandar e pronto. E ele ficou triste. Tesla chorou e tudo, a partir daí. E depois, pronto, a partir daí aparece, começa a debacle do Tesla. Ele começa. Os investidores, pronto, deixam de confiar nele. Já não tinha coisas para fazer, né? Ele depois começa a ficar. Tipo, o gajo, como era bué de cagava para o dinheiro, não tinha guardado nada de dinheiro. Não sei se ele até volta a apostar e tal. Acho que sim, até. E depois, pronto, sim, ele volta com ter problemas de ludopatia, fica com dívidas, não consegue pagar. Mesmo assim, tipo, alguns dos seus amigos, dos investidores que ele teve, ficam-lhe a ajudar. Por exemplo, o Westinghouse, que ele tinha feito canajés para ele, tipo, ajuda-lhe, mas também o Westinghouse morreu, tipo, muito antes dele, portanto, deixou de ter a ajuda dele. E depois pronto, o gajo começa a viver em motéis pagos e depois motéis não pagos e começa a viver em Assim casas não pagos. abandonadas que, pronto, que ele ia lá mas não pagava e depois ficava em dívida com o motel, mas pronto, só ia para outro sítio. Basicamente Ok. ia à pica, dormia à pica. E, e depois pronto, ele começa a viver em casas abandonadas com pombos, começa a ter bué pombos sempre dentro da sua casa. Da sua casa, pronto, não tinha casa, mas ele acaba por viver numa casa abandonada, cheio de pombos, todo sujo, com uma pomba branca que ele dizia que se transformava numa mulher e que falava com ele. E pronto, a partir daí foi mesmo. Pá, depois ele acaba por morrer nessas condições e tal. E pronto, é basicamente isto, a história do Tesla. O que é E, que achas da vida dele? sei, altos e baixos. Pá. Realmente a coisa. O ele ter tanta capacidade nisso, depois acabou por lhe prejudicar do outro lado. Pá, imagina, o ser humano pode, se não tem umas capacidades mais ou menos equilibradas, acaba por ser muito difícil, porque lá está, a coisa de. Yeah. Tu disseste filantrópico. Filantrópico é uma pessoa que doa muito dinheiro. Ele não era tão filantrópico, era mais frugal, ou seja, ele tinha uma. Não, que ele gostava Vivia das no. pessoas, ele não estava-se a cagar para o dinheiro, ele tipo, gostava mais da gente e tal do que o dinheiro. Não, o dinheiro para ele era uma coisa totalmente secundária. Pronto, ele tinha uma vida bastante austera, mas lá está, isso é no fim, no final de contas, é a perda de uma capacidade, porque tu podes dizer, ok, eu não quero, não me importa ser milionário ou não, mas sendo consciente de que pode acontecer alguma coisa mal, eu também não quero acabar por viver numa casa abandonada. Está a perceber? Então vou guardar este dinheiro Sim, mas ele também, e ele no vou. final já estava meio maluco. Eh, Tipo, estava mesmo maluco. Não, ele não teve uma vida fácil, tendo perdido o pai, Ele teve em má parte. sorte. Teve má sorte, sinceramente. Eh, Mas também Teve não olha. teve, tendo perdido o irmão cedo, perdeu o pai cedo e ainda por cima, tendo em conta que perdeu, não vamos dizer por causa dele, mas vamos dizer que, digamos que o pai se morreu parcialmente de depressão, foi também, a depressão era gerada muito pelo estado do filho. Se juntamos isso já às suas particularidades e tudo, pá, se não quando tinha que aquilo era como se estivesse mesmo pronto a explodir. Correu a primeira coisa que correu mal, lá está, foi isso, onde ainda por cima é que ele era o centro da vida dele, digamos assim, isto tudo, do ponto de vista descobertas científicas e tudo, esse era o centro e o foco total da vida dele, ou quase a 100%. Correu mal isso, ele perdeu completamente o juízo. Pronto, por isso é que é importante ter sempre diferentes ambições e paixões e não concentrar-te só numa. Assim não tens plano B, Sim, basicamente. basicamente não era uma pessoa desequilibrada. E pronto.
mas tinha o talento para ser dos melhores, porque ele no máximo é reconhecido pela sua inteligência e pelas suas capacidades, mas realmente ele não começou, não ficou transcendente como cientistas como Newton e Einstein, basicamente só pelo azar também. Não, mas eu não Ele estou tinha de talento acordo. desse. Se eu tivesse de dizer maiores cientistas, eu meto na boa o Tesla, tipo, e Mas sendo eu mas uma isso, pessoa isso que não também é percebe as nada pessoas pela deste história tema. dele. Isso, tu perguntas a um cientista, não perguntas a mim, mas perguntas a um cientista e vão dizer que o Tesla, pronto, não é assim tão importante, tão relevante para a história da ciência. Mas sim, tem uma história que a gente gosta. Portanto, por isso é que ele recebe o reconhecimento, cara. Como é que nunca fizeram um filme? Ou fizeram? Tu sabes de certeza. Não sei se fizeram um filme, mas Vou estava para um pesquisar. filme. Antes de concluir aqui a nossa conversa, vou pesquisar se fizeram algum filme. Só mesmo por curiosidade. Pá, está aqui um filme, isto é de 2020. Yeah, pois é. Eu lembro-me que tinha havido alguma coisa. O Do filme tem Tesla? muita. Yeah, mas só tem 5.1 de IMDb, ou seja, não deve ter um grande filme. Já sei que Não não sei vou se ver. é. Sim, claro, claro. Não vais ver nunca nem só por causa disso. Mas sim, mas dizem que é um mau filme, tem má crítica. Mas Não, pronto, mas olha. mesmo assim ele aparece, ele é bem falado. Pá, por exemplo, no Prestige falam dele, depois também em bons jogos e tal falam dele. Pá, pode ser um cargo irrelevante o que eu estou a dizer, mas é uma pessoa que está sempre presente na nossa cultura, Bem, na minha bem, opinião. Pois ainda por então cima tens acho. a marca do Elon Musk. Que, Yeah, claro, isso aí é a Tesla. maior. Yeah. Provavelmente, tipo, recentemente, agora top 5 marcas de carro mais conhecidas, sem dúvida. Por isso, sim. Yeah. Bem, vamos Então pronto, concluir. acabamos hoje, né? Já acabou. Vamos concluir aqui a nossa brincadeira. Correu Não bem. sei. Pronto, ok. Então, pronto, para concluir aqui, o António achava que já estava concluído e parou de gravar. Pá, correu bem. Vamos tentar acelerar um bocado o processo. Demorámos mais tempo a publicar o segundo episódio. Por isso, tentar acelerar um bocado o processo do terceiro. Vou ser eu a apresentar. Não faço ideia de qual é que é o tema. É de decidir. Portanto, Mas vai ser esta semana, de certeza que vamos fazer o terceiro ou não? Provavelmente. Vocês vão ver. provavelmente. Adeus, duas pessoas estão a ver. Não, eles devem ser para aí 4. Já, Olá. quatro, quatro, Então, aí quatro. então vá. Então vá, adeus, quatro. Esses 4. Adeus, Tchau, Miguel, tchau. João, Tomás e Ricardo. Adeus.